mais uma vez crucial da competição, um momento muito importante, né, de reta final, onde precisamos, em alguns momentos na vida, fazer algumas mudanças. Talvez alguns dolorosa, mas é preciso, junto com toda a direção, precisávamos dar essa sacudida no ambiente, precisávamos trazer um treinador nesse momento. Agradecemos muito ao professor Fernando pelo trabalho, pelo que fez. Nós precisávamos nesse momento dessa vinda. Então agradecer ao professor pela disponibilidade. Era a primeira ligação que expôs a mim desse desafio. Não é fácil, são 2 jogos, mas a gente tem plena confiança e convicção que vamos fazer os 8 jogos e quem sabe os 10 jogos da final. Então, a confiança é total no grupo de atletas que estão aqui, a confiança é total na direção, na chegada do professor que tem feito grandes trabalhos e acreditamos muito no acesso do Náutico. E como eu sempre venho falar nas minhas entrevistas aqui, o grande objetivo do Náutico é o acesso e apesar de muitos não acreditarem, mas nós estamos mais vivos do que nunca e nós vamos brigar pelo acesso. O que for preciso ser feito, está sendo feito. A direção não tem muito esforço para que isso aconteça e a chegada do professor é mais uma prova disso. Deus abençoe o professor, que seja um momento muito bom na sua carreira, que seja um momento de acesso, que você possa fazer um grande trabalho à frente desse grande clube do Brasil. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Primeira pergunta é já sobre essa sequência, né, de 2 jogos que são extremamente decisivos. O Náutico hoje é o nono colocado na Série C e falar, né, chegar já nesse momento tão crucial dentro da competição com essa comissão, como é que vai ser esse trabalho inicialmente? Boa tarde a todos, principalmente aos amigos da imprensa que aqui estão. Boa tarde ao torcedor do Náutico, que é a razão de todo o nosso esforço e do trabalho que nós vamos fazer aqui. Nós temos um respeito absoluto pelo torcedor do Náutico, sabemos que é uma equipe que tem uma camisa tradicional no futebol brasileiro. São milhares de amantes do Náutico que nós vamos procurar honrar da melhor maneira possível dentro de campo. Agradecer o corpo diretivo, na figura do presidente Diógenes, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. E realmente, entrando na sua questão, a gente chega num momento crucial da competição, mas temos convicção absoluta na nossa capacidade, naquilo que a gente entende pelo nosso modelo de jogo, a nossa metodologia de treino, e confiamos plenamente no nosso grupo de jogadores. Então eu venho acompanhando a equipe do Náutico nos últimos anos, tem diversos remanescentes que eu tive a oportunidade de jogar como como adversário. Trabalhei com 6 jogadores do elenco, isso acaba sendo representativo, porque nós estamos nesse mercado do futebol há alguns anos, então sei que tem muita qualidade aqui. É claro que procuraremos fazer alguns ajustes, mas ressaltar o bom trabalho que vinha sendo feito pelos treinadores anteriores, utilizar aquilo que vinha funcionando, poder aperfeiçoar ainda mais, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, que eu tenho convicção absoluta que eu não vim para Recife para fazer 2 jogos. Eu vim aqui até o final do Campeonato Brasileiro da Série C e tenho confiança absoluta que nós vamos fazer ainda um grande final de campeonato e conseguir aqueles que são os objetivos do clube, né? Eu costumo sempre utilizar uma metáfora que nós nunca podemos pensar num 10º passo sem antes dar o primeiro. Então o nosso foco hoje, no momento, é o nosso próximo adversário. Sabemos que temos um grande adversário lá em Brusque, um trabalho já consolidado, com uma boa sequência. Conheço muito bem a equipe do Brusque também, tive a possibilidade de enfrentá-los no Campeonato Catarinense quando estava à frente da Chapecoense. Sei do grande trabalho que está sendo desenvolvido lá, mas nós vamos fazer o possível para trabalhar muito bem e conquistar os nossos objetivos lá em Brusque para depois dar sequência no campeonato. Beto, tudo bem? Quando você foi anunciado, eu procurei conversar com alguns setoristas dos clubes recentes que você trabalhou. E foi algo unânime que você tem muito conhecimento tático e que precisa de tempo. Só que é justamente o que você não vai ter aqui, né? Tempo. Como passar todo esse seu conhecimento em pouco tempo e
que tipo de estratégia você vai fazer no Náutico? Vai manter mais o time que vinha sendo utilizado? Como modificar sem afetar o que já vinha de conjunto? Enfim, como você pretende fazer para botar a tua cara num time em 2 jogos? É interessante a sua questão. Realmente, tudo aquilo que o treinador brasileiro clama atualmente é por tempo, né? Seja no contexto competitivo que nós estamos inseridos, né? Na Série C a gente tem uma vantagem, nós temos jogos só aos finais de semana, então temos a semana limpa para trabalhar, para poder desenvolver as nossas ideias. Mas eu já enfrentei de tudo na minha carreira, já iniciei processos desde a pré-temporada e também já cheguei em clubes substituindo outros trabalhos. O exemplo mais recente foi no Guarani, que tive a oportunidade de substituir o Moser, que vinha fazendo um bom trabalho, e a gente soube aproveitar aquilo que vinha sendo de mais positivo, colocar alguns ajustes, né, para que a equipe se solidificasse alguns pontos táticos importantes. No Tombense, o ano passado, eu cheguei, a equipe estava numa situação muito delicada, e nós chegamos no meio da competição e conseguimos o objetivo do clube, que era a permanência na Série B. Então eu tive alguns exemplos de trabalhos iniciados desde a pré-temporada e alguns que eu substituí outros treinadores. Nós temos estratégia para tudo, mas o mais importante nesse atual cenário é que a gente otimize o tempo da melhor maneira. Então hoje mesmo nós já tivemos uma conversa com os jogadores para propor a eles alguns ajustes táticos que a gente entende serem importantes, né, nesse atual momento da equipe. Então, acho que o principal segredo é não perder tempo. E em relação àquilo que nós vamos promover em termos de mudança, a gente ainda não executou nenhum treinamento, mas mesmo se tivesse executado, eu não ia entrar em maiores detalhes, justamente para não oferecer uma vantagem competitiva ao nosso adversário. Bruno, tudo bem? Boa tarde. É natural que quando um treinador é substituído por outro exista no mínimo uma crise técnica, né, de resultados ali. Isso imagino que você já enfrentou muito na tua carreira, mas aqui não tem só a crise técnica também, né? Existiu uma crise interna com o antigo treinador, com jogadores influentes do elenco, com Souza, Matheus Carvalho. Eu queria saber, primeiro, se você se inteirou de tudo isso, se você soube de tudo que aconteceu por aqui, se é a primeira vez que você assume um clube que está vivendo também uma crise além da técnica, uma crise interna, e como é que você encontrou os jogadores, como é que foi o teu primeiro contato em termos mesmo de ambiente, como é que você sentiu esse ambiente aqui? O que aconteceu anteriormente, eu não tenho propriedade para falar porque eu não estava no contexto, né? Então, é claro que a gente acompanha, principalmente pela imprensa, as notícias, né? Porque nós estamos ali nos inteirando do futebol 24 horas por dia praticamente, né? Mas encontrei um grupo que tem muita vontade, muita qualidade técnica, conheço os jogadores, tenho convicção absoluta que o primeiro contato nosso já foi muito importante, em que nós fizemos o exercício de reunir não só jogadores, mas também o corpo diretivo, a comissão técnica e os funcionários do clube, porque nós estamos num atual momento que nós temos que dar efetivamente as mãos, proporcionar aos jogadores as melhores condições possíveis para que eles possam decidir da melhor maneira dentro de campo, porque ao fim e ao cabo são eles que operacionalizam as nossas ideias dentro de campo. Temos plena convicção que eles estão extremamente comprometidos com o clube e acredito que o alcance dos nossos objetivos será uma consequência natural do bom trabalho que a gente já iniciou no dia de hoje. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Recife, ao Náutico. A pergunta é simples. O Náutico está fora do G8, né? Os resultados vão ajudar o Náutico de certa forma. O Brusque já está classificado, né? O Floresta venceu o Ipiranga e segurou o Ipiranga. A curto prazo, acredito que esse seja o seu primeiro desafio, grande na sua carreira, de poucos tempos, para poder conseguir dar um retorno rápido a um time que, de certa forma, tem um desequilíbrio fora de casa, joga no primeiro tempo até bom, no segundo acaba tendo uma oscilação, né? E quando joga em casa também teve alguns problemas também. Sobre isso, o que é que você já sabe do Náutico? Você vem assistindo alguns jogos do Náutico sobre essa oscilação, essa conversa que você já teve com o grupo, também foi relacionada a essa situação de oscilação do primeiro tempo para o segundo tempo, às vezes não forma um bom primeiro tempo e o segundo tempo cai muito. Essa questão também de psicológico, que parece que isso está entrando também entre os atletas
também foi pauta da sua conversa com os jogadores? Toda a repercussão em termos de desempenho dos jogadores tem a ver com aquilo que a gente propõe no dia a dia. Então eu preciso sentir os jogadores em treinamento e depois as dificuldades e facilidades que nós vamos ter no jogo para ter um diagnóstico melhor da equipe, né, sob o meu comando. É claro que a gente tem uma ideia geral, né, temos o nosso modelo de jogo definido e acredito que aqui nós temos características interessantes em termos de jogadores para servir esse modelo da melhor maneira. Vamos procurar no primeiro treinamento identificar aquilo que nós precisamos ajustar, né, e aquilo que nós precisamos exaltar também, como você disse, usando como exemplo o jogo do Paysandu, a equipe chega a abrir 2-0 num jogo fora de casa, a gente sabe as dificuldades que se tem de se enfrentar o Paysandu nos seus domínios e mesmo assim o elenco iniciou muito bem a partida e a partir daí propor certas situações para que a gente possa ajudar os jogadores da melhor maneira a ter um rendimento mais consistente, porque isso vai ser fundamental para a conquista dos nossos objetivos. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo, que seja uma passagem de sucesso. Duas perguntas. Acho que foram 8 clubes em 3 anos na tua carreira, a gente fez um levantamento. E eu queria saber se esse desafio do Náutico é o maior dessa tua carreira. E também, numa questão mais específica, a janela da Série C está aberta até dia 25 para inscrições, né? E o Náutico, a gente sabe, tem um interesse do Maxwell, né, que foi teu jogador na Chapecoense. Aí eu queria saber se, de fato, já tem uma coisa avançada para ele, reforçar o Náutico nessas, pelo menos 2 rodadas, né, mas também com a possibilidade de no quadrangular. E se você também já está com a direção de tentar agilizar os reforços já para até o fim desse prazo. Obrigado. Em relação à sua primeira pergunta, eu procuro sempre desenvolver, não só nos meus trabalhos, mas também na minha vida, uma mentalidade vencedora. E dentro dessa mentalidade vencedora, sempre o meu maior desafio vai ser o próximo. Então, como o Náutico está sendo o meu próximo desafio, eu vou me entregar de corpo, alma, espírito, coração, para que as coisas possam funcionar da melhor maneira, principalmente para que os torcedores se sintam representados dentro de campo, honrar essa torcida maravilhosa que o Náutico tem. Eu já senti efetivamente a influência positiva da torcida jogando contra o Náutico, principalmente nos seus domínios, sei da força da nossa torcida. E cabe a nós, né, entusiasmar da melhor maneira, trazer a torcida para o nosso lado, porque o principal motivador da torcida são os jogadores dentro de campo. Então é essa mentalidade vencedora que nós vamos implementar, já estamos implementando desde o primeiro dia aqui no Náutico, para que a gente fortaleça muito o nosso modelo de jogo, principalmente para que nós tenhamos um bom desempenho nos jogos, para que nós possamos aumentar a nossa chance de êxito, né? Em relação a possíveis contratações, é claro que sempre que se tem a possibilidade de agregar valor ao elenco, nós estamos atentos ao mercado, Pode ser que existam algumas lacunas que precisam ser preenchidas no elenco, mas a nossa confiança no atual elenco é total. Agora, se tiver alguma boa oportunidade de agregar ainda mais valor e que esses eventuais jogadores venham para somar ao nosso trabalho, nós não vamos medir também esforços, porque sabemos o peso e o tamanho da nossa responsabilidade.